Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para a nossa aula de História da Bahia. Começando aqui essa parte das ciências humanas voltada para o concurso do CFO da PM Bahia. Então, aqui no nosso canal, a gente vai ter conteúdo completo de ciências humanas. História geral, história do Brasil, história da Bahia, geografia, atualidades, tudo para a gente conseguir abordar esse conteúdo. Então você que está chegando por aqui agora, se inscreve no nosso canal. Você também que já curte, já comenta, já compartilha, isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Hoje a gente vai falar sobre independência da Bahia, beleza? Que é o primeiro conteúdo que eles colocaram lá e a gente já vai abordando isso, tá bem? A prova de vocês é no dia 16 de fevereiro, a gente tem tempo para trabalhar tudo, vamos ter vídeo toda semana. Tá saindo aqui também no canal PM de Sergipe, que tem gente que vai fazer as duas provas, também tem vídeo para aqui para PM de Sergipe, tá certo? Então a gente vai trabalhando todos esses conteúdos aqui para conseguir fazer um bom material para todo mundo, beleza? Então, dizer para vocês também que nossa apostila está disponível, então fala com a gente se você quer uma apostila, material em PDF com conteúdo e questões. E se você quer um aulão, a gente também vai ter um aulão de véspera para a prova do CFO da Bahia, beleza? Vamos embora para o nosso conteúdo. Quando a gente fala sobre independência da Bahia, sobre o que estamos falando? Isso é muito importante. Estamos falando sobre um momento da história do Brasil que é o pós-independência formal do Brasil, mas que os portugueses não aceitaram essa independência. Estou trazendo um resuminho. Vamos trazer para o contexto. Vê só, a Bahia, ela foi a primeira capital do Brasil. Você sabe disso. Salvador é a primeira capital do Brasil. Isso fez com que muitos portugueses vivessem na Bahia durante todo o período colonial. Então, era um estado importantíssimo para Portugal, certo? Então, era um centro político, teve uma importância econômica muito grande. Mesmo depois que a sede da capital foi mudada para o Rio de Janeiro, Salvador ainda tinha muitos portugueses em cargos importantes e Salvador também, a Bahia como um todo, ela era um ponto focal para Portugal. A gente também tem que lembrar que existiam muitos movimentos já separatistas na Bahia nesse período, desde o século XVIII. O maior de todos eles vai ser a Conjuração Baiana, que eu vou falar, vou ter um vídeo específico sobre isso, porque está no edital de vocês, certo? Mas é importante dizer, teve uma revolta na Bahia grande, tá certo? Com um ideal separatista. Então você já tem o que a gente pode dizer nesse momento? Você tem um sentimento próprio de identidade, que isso é muito importante, viu, meu povo? A ideia de que você se sente baiano, isso é muito importante. Não são todos os lugares do Brasil que vai ter isso, mas a Bahia ela tem esse momento. Ao mesmo tempo que você tem uma elite portuguesa. Então vive no Brasil, mas se acha português. Esse é o contexto da Bahia no final do século XIX, começo do século XX. E aí quando vem a corte portuguesa com Dom João VI em 1808, o que vai acontecer? Você vai ter um aumento de portugueses vindo para o Brasil e um aumento de impostos para melhorar o Rio de Janeiro. O que significa isso? Eu vou ter um aumento de impostos, eu vou ter mais portugueses vindo para cá, mas isso não se reflete em melhoria para mim. Compreendem isso? Então essa relação é importante para a gente conseguir ter esse entendimento do contexto baiano naquele período. E aí, para sufocar essas revoltas, certo? Primeiro, que uma coisa que é importante, mesmo depois da saída de Napoleão Bonaparte de Portugal, da ocupação francesa em Portugal, Dom João VI continuou no Brasil. Só vai sair do Brasil em 1820, depois da Revolução Liberal do Porto. Quando? Dom João VI ficou no Brasil, o bonitinho ficou aqui no Brasil, e Portugal não estava mais ocupado pelos franceses. Começou uma reunião da elite portuguesa para acabar com a monarquia portuguesa, certo? E aí Dom João VI voltou correndo para Portugal, tá bem? Isso teve impacto na Bahia, porque muita gente que era contra Dom João VI, muita gente que era a favor do João VI, teve impacto grande, conflitos também naquele período. Como a Bahia vivia essa conflagração toda, no começo de 1822, a corte portuguesa ela manda o brigadeiro Inácio Luiz Bandeira de Melo para a Bahia. Para quê? Para sufocar todas as revoltas. E ele era extremamente cruel. Então, diziam que ele pegava e mandava parte do seu exército para invadir a casa das pessoas que ele desconfiasse que fossem contra os portugueses. Ele reprimia qualquer tipo de revolta, não deixava manifestação pública. Ele era um cara extremamente ditador, autoritário.
Aí, vamos lá. 1822. O que vai acontecer em 1822? 7 de setembro de 1822. Dom Pedro I vai declarar a independência do Brasil. A gente aprende isso, não é? 7 de setembro, independência do Brasil. Mas, o que acontece? A gente, em geral, na história, estuda assim, 7 de setembro. Aí parece que no dia 8 de setembro de 1822, todo o Brasil já estava independente, tudo era novo. Não. A independência é um processo. E na Bahia, esse processo ele foi violento e sangrento e com muitas revoltas, certo? E que é a independência da Bahia. Os portugueses, em grande número, que estavam na Bahia, não aceitaram a independência. Não aceitaram o processo de independência. E aí, meu amigo, vai começar uma revolta. Revolta mesmo. Pausa para água. E para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilhe. Manda esse vídeo para mais gente, espalhe o boato. Faz esse canal chegar mais longe, que aqui a gente vai ter conteúdo completo e gratuito para o CFO da Bahia. E de outra forma de ajudar o nosso canal a crescer é contribuindo através adquirindo um dos nossos materiais, ou a apostila, o aulão, ou contribuindo através do Pix, que eu sempre deixo aqui na descrição, beleza? A gente está melhorando o nosso canal, conseguimos comprar um equipamento novo de áudio, conseguimos comprar um equipamento novo de vídeo, então assim, ampliando, melhorando a qualidade dos nossos materiais também para vocês, beleza? Vamos embora. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter uma guerra. E aí eu quero que você entenda isso. É um conflito que dura mais de um ano, tá certo? Esse processo inteiro aí. Inclusive, uma das figuras importantes para a gente entender é a Maria Quitéria. A Maria Quitéria, se você botar assim, Independência da Bahia, as aulas de História Geral eu até estou colocando slide, mas aqui eu preferi falar como os tradicionais vídeos que eu faço aqui no canal. Aquela imagem de uma mulher segurando uma espada. No 2 de julho sempre aparece aquela espada. Aquela é a Maria Quitéria, certo? Então a gente pode colocar assim, como um grande símbolo da independência da Bahia. Talvez o maior símbolo da independência da Bahia é a Maria Quitéria, que foi uma mulher que se alistou nas tropas, até porque, gente, o conceito de exército que a gente tem hoje, por exemplo, vocês vão passar nesse concurso, amém, certo? Diga amém aí na sua casa. Vocês vão passar nesse concurso, vocês vão ser uma força oficial do Estado da Bahia, não é isso? Você é um servidor público militar, você vai ser isso. Se você for bombeiro ou oficial da polícia. O que acontece? Naquele momento, eram muito mais tropas, milícias, não existia uma ideia de um exército formado como a gente tem hoje, tá certo? Então as pessoas se alistavam. Maria Quitéria colocou roupa de homem, fugindo dos seus pais, ela escondido dos seus pais, colocou roupa de homem e foi servir o exército, certo? Ela tinha tanta bravura que depois foi descoberto que ela era uma mulher, mas ela não foi punida, poderia ter acontecido, certo, mas ela não foi punida, pelo contrário, recebeu méritos do próprio Dom Pedro I, tá certo? Então ela é um exemplo disso. Inclusive tem uma frase famosa, que não é dela, tá? Mas é muito emblemática da independência da Bahia, que em brasileiros não combinam, com tiranos não combinam brasileiros corações, certo? Então é uma frase que é sempre muito famosa aí, é sempre bem lembrada aí, né? Com tiranos não combinam brasileiros corações, né? E aí o que vai acontecer? Batalhas, muitas batalhas vão acontecer das tropas de Portugal contra o Brasil. Pensa que é sempre isso, Portugal contra o Brasil. O símbolo de Portugal, quem é? É o brigadeiro, Inácio Luiz Bandeira de Melo, é o símbolo. Do lado brasileiro, a gente vai ter quem? Dom Pedro I, que era o imperador, certo? E aí as tropas, a Maria Quitéria, tudo, né? Vai ser essa disputa. A maior batalha que a gente vai ter vai ser a Batalha do Pirajá, no dia 8 de novembro. Essa batalha, ela vai ser uma aliança, inclusive, né, dos mercenários. E o termo mercenário que a gente utiliza, gente, é um termo pejorativo, né? Se fala mercenário, parece sempre uma coisa ruim. Mas naquele tempo era todo mundo que se alistava a favor, né, do Brasil. Então a ideia de que mercenário é uma coisa ruim, não pense nisso, tá? Quem é mercenário? É quem se alia ao Brasil contra Portugal. E eles vão se associar, vão ter essa batalha, conseguem vencer essa batalha e isso vai ser um processo de vitória em várias cidades. Por quê? Porque a batalha aconteceu em muitas cidades. Inclusive a gente tem mais uma mulher que é muito importante aí, que é a Maria Filipa, na cidade de Itaparica. Maria Filipa, ela vai derrotar uma investida dos portugueses que estavam se juntando para pegar navios, eles estavam com vários navios ali em Itaparica para descer as suas embarcações e vir apoiar na batalha contra os brasileiros em Salvador.
Maria Filipa, ela organiza uma revolta, escravizados, ex-escravizados, libertos, ela organiza isso, é uma das principais figuras, e eles com facas, com não tantas armas eles tinham, mas eles vão lá em grande número e derrotam os portugueses. E essa batalha é muito importante, porque essa tropa portuguesa que viria de Itaparica seria justamente o que eles estavam esperando para derrotar os brasileiros em Salvador, tá certo? E aí, essas batalhas vão durar muito tempo, então o interior, boa parte do interior, estava mais próximo do Brasil, mais próximo do Dom Pedro I, apoiava o atual imperador. Em Salvador, você tinha tropas que eram constitucionalistas, significa estavam com Dom Pedro I, e também você tinha republicanos, que eram aqueles que achavam que o Brasil não tinha nem seu império, mas se uniram, certo? Então, há uma aliança entre republicanos e constitucionalistas. Por quê? Os constitucionalistas já queriam Dom Pedro I. Os republicanos, eles nem queriam Dom Pedro I, eles achavam que o Brasil já tinha que ser uma república, mas eles olharam e disseram, bem, nesse momento é ou Dom Pedro ou volta a ser colônia de Portugal. Então vamos ficar com Dom Pedro, uma aliança aqui, e foi o que aconteceu. E aí essas batalhas vão durar, certo, gente? É mais de um ano, então são muitos conflitos, até que Dom Pedro I, ele consegue a ajuda do Lord Cochrane, que era um inglês. O que o inglês está fazendo para ajudar o Brasil? Primeiro, ele estava querendo dinheiro, certo? Mas a segunda coisa, a Inglaterra, ela era muito ligada, ela tinha muitos interesses que o Brasil se tornasse independente. Por quê? Porque o Brasil se torna independente, ele vai ter muitas ligações econômicas com a Inglaterra e não com Portugal. Então a Inglaterra facilitou, ajudou, inclusive emprestou dinheiro para que quando o Brasil se tornasse independente, Portugal pagasse o que devia a Portugal, porque na verdade foi feito esse acordo, tá certo? E a Inglaterra emprestou e eles tinham interesse na libertação do Brasil. Isso vai acontecer o dia 2 de julho, que é feriado na Bahia, mas você que é PM sabe que feriado, em geral, você vai trabalhar, essa é a realidade, certo? Mas é feriado na Bahia, é o dia da independência da Bahia, 2 de julho de 1824, vai ser quando de fato você consegue, 2 de julho de 1823, opa, olha o erro aí, 2 de julho é a data para você lembrar, certo? Mas foi em 1823, é quando você consegue de fato a independência da Bahia. Beleza, meu povo? É isso, a gente tem aula durante a semana, tamo junto e forte abraço.